Olá, irmãos, chegamos agora no ano do jubileu. Esse ano do jubileu é um ano muito importante, Levítico capítulo 25, a partir do verso 8. Nós falamos no estudo passado sobre o ano do descanso, isso é, a cada 7 anos você poderia trabalhar 6 anos na terra, a terra, lembrando, a terra do Senhor. O Senhor tira o povo de Israel do Egito, eles não tinham terra, literalmente eles eram um povo que não tinha um território. Deus então promete uma terra e isso é conhecido como terra prometida. Então a terra é do Senhor. O Senhor dá essa terra para que eles pudessem morar. Olha que interessante, o Senhor tira eles do Egito como escravos, em que naquele ambiente eles não tinham descanso, eles não tinham dia para descansar. E o Senhor, a primeira coisa que faz quando tira eles, atravessa o Mar Vermelho, no deserto ele fala, olha, vocês vão tirar um dia para descansar. Isso é para vocês lembrarem que vocês eram servos no Egito e agora eu estou dando um dia para vocês lembrarem quem foi que tirou vocês de lá. Não só isso, Deus também agora promove o quê? Deus dá a eles uma terra, mas a terra é do Senhor. Então eles poderiam trabalhar nessa terra durante 6 anos, mas deveriam deixar o 7º ano para a terra descansar. E eles deveriam fazer o quê? Durante aquele ano chamado o ano do descanso ou o ano sabático, todas as pessoas, sejam ricos e pobres, qualquer um poderia pegar dos frutos da terra que nascessem durante aquele ano naturalmente. Não poderia semear, não poderia podar e nem fazer colheita. Era o ano do Senhor. Ok, isso era muito legal, porque a cada ciclo de 7 anos, nos 6 anos primeiros, poderia fazer tudo isso, mas o 7º ano era o ano do descanso. Só que aqui, chega no capítulo 8, nós vamos falar sobre o ano do jubileu. A palavra jubileu vem do hebraico Yovel. Essa palavra significa carneiro. Só que essa palavra também veio a significar o chifre do carneiro, que é conhecido como shofar, tá? Então, a gente tem a tradução como trombeta. Ficou a palavra jubileu porque ela foi literalmente transliterada, né? Você pega ali a palavra Yovel e coloca ela transliterada, vai dar Jobel, algo assim. Então vai ficar jubileu, tá? Para nós hoje. Agora vamos lá, o que é o jubileu? Você tinha um ano sabático, o 7º ano. Então você tem o ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde você poderia plantar, podar e fazer as colheitas. No 7º ano, isso não era permitido, ok? Isso aí é o ano sabático. Mas o jubileu, o que era afinal? No verso 8 diz assim, conte 7 semanas de anos, isto é, 7 semanas. Olha que interessante que ele está falando aqui semanas de anos. Isso vai lembrar para você das 70 semanas de Daniel, porque também está falando sobre isso. E quando você fala sobre semana de anos, quando você fala de semanas, quantos dias tem uma semana? 7. Aqui está falando, conte 7 semanas, mas não é 7 semanas de dias, são 7 semanas de anos. Isso é 7 vezes 7, vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes. Então você tem 7 vezes a repetição desse ciclo, né? Vai dar 49 anos aqui. Ok. Você vai ver que tem aqui destacado 50. Por quê? Continuando a leitura, diz assim, então no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta. Isso é o shofar. Por toda a terra de vocês. Verso 10, santifiquem o 50º dia, ano. 50º ano é o quê? O ano 50. E proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Então, o propósito do toque da trombeta aqui é proclamar liberdade a todos os moradores. Guarda isso. No ano 50, deveria ser um ano santificado ao Senhor. Então, quer dizer, no ano, a cada 7 anos, você tinha um ano sabático. Quando você chega no ano 49, é o ano sabático, que é o 7, mas o próximo ano não seria um ano comum, como se estivesse voltando o ciclo do 7 para o 1. Você faria o quê? Aqui no ano 50, você deveria fazer outro ano sabático.
como foi o ano anterior. Mas nesse ano sabático, ele é o ano de maior importância na Bíblia. Ele é um ano que representa, é chamado em Ezequiel 46, verso 17, de ano da liberdade ou da libertação. Você viu aqui, no verso 10 diz, santifique o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Os 50, você vai lembrar de uma festa, né? Lembrando que isso aqui acontecia 1 ano, 2 anos, então todo ano você tinha o ciclo daquelas 7 festas lá, que são tão conhecidas de todo mundo, né? Páscoas, primícias, Páscoa, ázimos, primícias, trombetas, né? Expiação e tabernáculos. Deixa eu ver se eu contei certinho. Faltou Pentecoste, é a principal, que eu estou querendo focar. Páscoa, ázimos, primícias, Pentecostes, aí você tem depois trombetas, expiação e tabernáculos. Então, o que é Pentecostes? Penta vem de 5, 50. Então, 50 dias depois das primícias, você tinha a festa de Pentecostes. Então, vamos lá. Pentecostes. Que é pentecostal, tem que saber disso aqui, ó. Quem não é também tem que saber, que não faz diferença nenhuma. Então, a festa de Pentecostes apontava, ela era uma espécie de um micro, né, dentro do macro. A festa de Pentecostes apontava para esse dia, para esse ano, que é o ano da liberdade. E o que aconteceu de importante em Pentecostes? Aconteceu a descida do Espírito Santo. Olha o evento mais importante que a igreja recebe depois da morte de Cristo, a ressurreição, é a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Então, Pentecostes, você vai associar com isso aqui. Deixa eu apagar para você não confundir e achar que o ano da libertação é Pentecostes, tá? Todo ano tinha Pentecostes. O que eu estou dizendo é que o Pentecostes, que acontece 50 dias depois das primícias, é um protótipo, um micro dentro do macro, porque todo ano acontecia a festa de Pentecostes, que era 50. Associa uma coisa com outra, tá? É o ano da liberdade. O que acontecia nesse ano? Vamos lá. A terra é do Senhor. Você já sabe, está no verso 23. A terra é do Senhor. Ela não pode ser vendida permanentemente. Então, veja bem, aquela terra que Deus deu para o povo, lembra que a terra é minha, Deus fala, a terra é minha. Vocês são meus, o povo de Israel são servos do Senhor. Então, eles são do Senhor. Mas aquela terra que Deus deu para eles cuidarem, ela é do Senhor. Está, né, aos cuidados dos israelitas. Ela não poderia ser vendida permanentemente. Então eles vendiam a terra durante o período. Na prática, o que eles vendiam não é bem a terra. Eles vendiam as colheitas de anos que acontecia ali. E aí, segundo o número de colheitas, você poderia arrendar aquela terra. Então a palavra vender aqui tem esse sentido de alugar para as colheitas. Então ela não poderia ser vendida permanentemente. Então era impossível um israelita pegar e falar assim, eu vou vender essa terra aqui para você e pronto. Ele não poderia fazer isso, né? Tem um detalhe, você vendeu porque está passando um período de dificuldade. Então esse ano, por acaso, aconteceu alguma tragédia e você está precisando vender a sua terra. Então você vende ela até quando? Até o próximo jubileu. Então se faltar 5 anos para o próximo jubileu, o valor daquela terra vai ser calculado em 5 anos e a quantidade de colheita que dá para fazer nesse período até o próximo jubileu. Se faltar 10, 20, 30 anos para chegar ao próximo jubileu, então essa terra vai valer mais. Por quê? Porque o comprador sabe que quando chegar o ano da liberdade, você vai ter que liberar essa terra, vai ter que libertar ela de volta para o seu proprietário. Então é assim que funcionava. Para quê? Isso tem um propósito evidentemente interessante, porque as tribos foram organizadas cada um em seu território. Imagina uma tribo muito poderosa começa a comprar terra de uma tribo mais fraca, e aí o que aconteceria no final? Essa outra tribo não teria mais terra. Então Deus fala, não vai ficar fixo. Quem é dessa terra vai ser dele, sempre ele vai poder usufruir. Não pode vendê-la permanentemente. Chegou o ano do jubileu, essa terra volta, né? Pode ser uma terra, pode ser uma casa, isso vai voltar ao proprietário, né? Ou seja, vai voltar para aquela família, para aquele clã, para aquela tribo de onde ela era originalmente, tá?
Se a terra, ela pode ser resgatada. Então, vamos voltar aqui. Você passou um período de dificuldade. Arrendou a sua terra, vendeu. Então, quando se fala vender nesse capítulo, é arrendar. É vender até o período do jubileu, entendeu? Então, você vendeu a sua terra para alguém, para você quitar suas dívidas. Só que aí, por acaso, você foi muito abençoado. Você arrendou, mas você conseguiu resolver as suas pendências, as suas dívidas e ainda arrumou um dinheiro para poder voltar para sua terra. O que você faria? Você poderia resgatar essa terra. E como que seria o resgate dessa terra? Suponhamos que você vendeu essa terra durante 20 anos, porque falta 20 anos para o jubileu. Mas com 10 anos você recuperou sua situação financeira. Com 10 anos. Então faltam ainda 10 anos para o jubileu. Você vai chegar lá e vai falar, eu quero a terra de volta. Mas não é simplesmente eu quero de volta. Porque você tem que ser justo. Quanto tempo falta? 10 anos para o jubileu. Então você iria pagar os 10 anos e resgatar a sua propriedade. Tá ok? Assim que funcionava. Se não, se você não fizer isso, ela vai ser como combinado. Vai ser devolvida no jubileu. Então no ano do jubileu, que é o ano da liberdade, como diz Ezequiel, vai ser devolvida. Olha que interessante, Isaías vai chamar esse ano de o ano aceitável do Senhor. Então guarda aí, o ano do jubileu, que é o ano, né, dessas trombetas da liberdade, anunciando em toda a terra de Israel a liberdade das pessoas, da terra, das casas, é o ano da liberdade e é o ano aceitável do Senhor. Vamos lá. Ponto 5 que eu anotei aqui. Você tem um ano para resgatar uma casa numa cidade murada. Então, está escrito assim, uma cidade murada, uma cidade fortificada. Um exemplo disso, Jericó era uma cidade fortificada quando Josué chega lá e derruba as muralhas de Jericó, que já não ficou mais, né? Mas era uma cidade murada, tá? Então, se você tem, no caso, você não é um camponês, não mora no campo, você tem uma casa numa cidade murada e você vendeu essa casa, ou você arrendou ela por um tempo, você tem um ano para resgatar ela. Se você não resgatar, ela vai se tornar aí sim permanentemente do comprador. Nesse caso aqui. Mas as casas das aldeias são pessoas mais pobres, são as pessoas lá do campo. Então as casas das aldeias são como os campos. Então ela vai ser, não pode ser vendida permanentemente. Ela vai voltar ao seu proprietário no ano, né, no ano aceitável do Senhor, né? As cidades dos levitas e as casas dos levitas poderiam ser vendidas, sim, mas no ano aceitável do Senhor, no ano da liberdade, voltaria à propriedade dos levitas. A legislação, quando ela trata de levitas, que é a tribo dos levitas que está a serviço específico do tabernáculo, do templo e de organizar todo o ensino em Israel, e os levitas faziam vários trabalhos relacionados ao culto a Deus, né? Então a legislação para eles sempre vai ser diferenciada. Então os levitas poderiam vender? Sim, porque um levita poderia passar necessidade, principalmente quando o povo parasse de ofertar, eles passariam aperto. Então eles poderiam vender suas cidades ou suas casas, mas a cidade do levita e a casa sempre seriam resgatáveis, e detalhe, elas voltariam para posse dos levitas no ano 50, como nos outros casos aqui. A exceção é uma pessoa comum, que não é levita, vender uma casa numa cidade murada, ok? Então, sempre resgatáveis. Por quê? Porque a herança dos levitas é ao Senhor, e o Senhor não permite que eles vendam aquelas propriedades que Deus está dando para os levitas. Entenda bem, quando se fala em terra, aí nós ocidentais não conseguimos entender a ligação que o pessoal do Oriente tem com terra, principalmente o pessoal do Oriente Médio. Porque terra ali não fala só de um pedaço de terra, fala de uma história, fala de uma família, fala de ossos que estão enterrados ali. Ossos de quem? Dos seus avós, bisavós, tataravós, e aí vai chegar até Abraão, Isaac, Jacó e toda essa turma. Então há uma ligação do povo com terra. Isso precisa ser claro para você. Por isso, você não pode vender permanentemente a terra. Entende? Ela é do Senhor. A terra ela é muito mais do que pó, ela conta uma história.
e ela tem uma ligação com você, com o seu umbigo. E aí quando eu falo disso, estou dizendo que você tem uma ligação com os ancestrais que passaram naquela terra, que viveram ali, e não é simplesmente assim abrindo mão. Você poderia ter algum israelita que não faz mínima questão da terra, mas ele não poderia ser irresponsável a ponto de jogar fora todo esse legado para as suas gerações futuras. Então, mesmo ele não concordando, ele tem que seguir a lei de Deus, até porque outro israelita não aceitaria ele vender aquela terra permanentemente, principalmente para um estrangeiro. Detalhe, os levitas até poderiam vender as cidades dos levitas ou casa dos levitas, particularmente. Só que eles não poderiam vender os campos do arrabalde das cidades, do entorno da cidade, daquelas em volta das cidades, eles não poderiam vender os campos, tá ok? Então, querendo ou não, por quê? Eu acredito que por mais pobre que estivesse, os campos é o que iriam sustentar os levitas no momento de aperto. Quais são os momentos de aperto dos levitas? Para e pensa. O momento em que o povo estivesse afastado de Deus, que foi a maior parte do Antigo Testamento. O povo estava adorando outros deuses. Não é? A própria palavra de Deus testemunha isso. Então, um povo que é infiel, com certeza você tem um grupo de levitas grandes que não poderia ser sustentado, bem sustentado, eles e suas famílias e seus filhos e seus netos e etc. Né? Então eles tinham que ter os seus campos ali. Deus está fazendo isso para garantia da linhagem sacerdotal. 10º ponto, os israelitas que se vendessem ao trabalho, e você tinha israelitas, de modo geral, que se empobreciam tanto, que eles faziam o quê? Olha, eu vou me vender, né, para ser um servo, vou trabalhar aí durante a vida toda. Bem, primeira coisa, o israelita não poderia ser vendido para a vida toda. Isso era muito comum no mundo da época, onde a pessoa se oferecia para ser um trabalhador. Um exemplo disso, o próprio filho pródigo, ele propõe isso para o seu pai, né? Então ele fala, eu vou voltar como um funcionário do pai, me recebe como filho, não me recebe só como funcionário. E a ideia desse serviço seria para a sua própria subsistência. Ele chegou num estado de decadência tão grande que ele vai fazer o seguinte, eu não tenho mais nada para vender, então vou me vender, porque pelo menos eu tenho sustento, eu tenho moradia e etc e tal. Poderiam formar família, sim, tá? Então, os israelitas que se vendessem ao trabalho, ao estrangeiro, primeiro, quando vai se vender ao trabalho, se fosse para o caso de um outro israelita, o que é dito aqui no verso 35 é, se alguém do povo, ou algum israelita, se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Olha que interessante. Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Não cobre dele juros, nem ganho, mas tema seu Deus, para que esse seu irmão possa viver perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que emprestar a ele, nem dê mantimento a ele, esperando obter lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã, para ser o seu Deus. Então o Senhor está falando o seguinte, ó, não cobre a juro dele, cuida dele, sustenta, você vai tratar ele como um estrangeiro. Evidentemente que ele está numa situação que ele vai precisar trabalhar, né? Mas você não seja pesado ao seu irmão, não venha cobrar juros, não venha dar mantimento esperando receber alguma coisa, no caso ali, esperando obter lucro. Eu sou o Senhor, eu estou de olho, que Deus está falando, eu estou de olho. Eu sei que ele caiu em pobreza e Deus sabe o porquê que aconteceu aquilo ali. Agora, ele está falando o seguinte, cuida dele para ele viver perto de você, para ele não ter que ir para outras nações. Porque Deus sabe que se o israelita saísse na pobreza ali e nenhum dos israelitas cuidasse dele, ele iria para outra nação e lá ele seria escravizado num regime terrível. Então ele fala, não, cuida dele para ele não sair, para ele viver perto de você. Mas um israelita que se vendesse ao trabalho ao estrangeiro este que mora em Israel, está dentro da legislação divina. Então ele se vendeu para um estrangeiro que mora ali entre os israelitas. Eles devem ser livres no ano do jubileu. Então o próprio estrangeiro tinha que seguir a legislação do jubileu. O mais interessante, quando você pega aqui em Isaías 61, verso 1 e 2, vamos lá? Pega a sua Bíblia comigo. Isaías 61, verso 1 e 2. Está escrito, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar
boas novas, que é o evangelho, aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação. Ó, liberdade, anda liberdade. Proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 2. O dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram. Ponto. Esse texto de Isaías, ele aparece em Lucas 4,16. Deixa eu colocar uma marcação aqui para me voltar. Lucas, vamos lá, Lucas 4, abre sua Bíblia aí também, tá? Você vai ver que coisa linda. Lucas 4,16. Logo depois da tentação de Jesus, no poder do Espírito Santo, ele vai para Galiléia e ele faz, né? Ele vai ensinando nas sinagogas ali, etc e tal. Verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Lembra que ele é chamado de Jesus de Nazaré? Não porque ele nasceu em Nazaré, porque ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Num sábado, entrou na sinagoga. Por quê? Porque a sinagoga abria no sábado. Segundo o seu costume, Jesus era judeu, ele seguia a legislação judaica, a lei mosaica. Lembra disso? Levantou-se para ler. Então Jesus levantou para ler. Para e pensa, Jesus não tinha uma Bíblia dividida em capítulos certinhos e versículos, não. Era o texto inteiro. Por exemplo, você vai ler Isaías, tinha que ler do início ao fim. Para você saber onde que estava alguma coisa, tinha que ter um conhecimento muito amplo daquele trecho. E aí, então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Vamos ler? Verso 18, Lucas 4,18. O que Jesus leu? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O ano aceitável do Senhor, que estava sendo proclamado por Jesus. Então, o que Jesus leu? O Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre mim quem? Sobre Cristo. Isaías, profeta messiânico, estava falando de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Cristo, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, ou para pregar o evangelho aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade. Tá vendo? Tá falando de liberdade, libertação espiritual, libertação em todas as áreas. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa parte se cumpriu hoje, porque Jesus está apregoando, está pregando o ano aceitável do Senhor. E aí eu vou ter que falar isso em outro lugar, né? Nesse vídeo aqui não vai dar tempo de falar sobre isso. Mas Jesus está anunciando o ano aceitável do Senhor, na verdade, né? Aí, só que ele fala, hoje se cumpriu isso, mas o verso 2 não acabou. O que se cumpriu? Se cumpriu a parte em que ele prega o ano aceitável do Senhor. Mas se você terminar de ler o verso 2 de Isaías 61, verso 2, fala assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os que choram. Aí você vai lembrar que vai vir o dia da vingança do nosso Deus e vai falar assim, que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Que coisa chique, né? E muita gente achando que o Antigo Testamento não tem nada a ver com nós. Pois tem. E Jesus mesmo mostra, ele fala, isso cumpriu aos seus olhos. Imagina Jesus lendo essa passagem, aquelas pessoas tiveram o privilégio de ver Jesus ler esse trecho no livro de Isaías, naquele rolo de Isaías, né? Aquele rolo grande, porque é um grande rolo, são 66 livros, 66 capítulos no total que tem o livro de Isaías, mas não tinha capítulo nem versículo, era tudo como se fosse uma carta escrita do início ao fim. Jesus abre aquele rolo todo e ele acha aquela passagem, ele lê, todos olhando com os olhos fitos nele, ou seja, fixados em Jesus, como diz o olhão esbugalhado, né? Olhando para Jesus, porque ele falou com autoridade. E aí Jesus entregou, sentou-se. Quando ele percebe todo mundo olhando para ele, ele diz, hoje
se cumprir essa escritura diante de vocês. Que Deus abençoe, que nós venhamos ser também pregoeiros do ano aceitável do Senhor. E é por isso que em Pentecostes nos foi dado o Espírito Santo para libertar os cativos, os oprimidos, aqueles que estão endemoniados, que estão amaldiçoados, que nós venhamos ser pregoeiros do ano aceitável do Senhor. Que Deus te abençoe, vou deixar esse quadro livre, peço que compartilhe e que nos ajude aí com todas as maneiras que tem de compartilhar, deixar seu comentário, deixar aquele tal do like, aquela coisa toda, porque precisamos que os canais cristãos eles tenham relevância nessas plataformas, tá bom? Deus te abençoe, até breve.